todos os templos adventistas. Não é mais adventista. Aqueles que estão dentro dos templos adventistas, eles são católicos. E a menos que se une com Cristo incorporado em Elias Joanã, então tornar-se-ão adventista do sétimo dia. Os templos adventistas do sétimo dia não é mais adventista, é a segunda católica. Os templos adventistas estão promovendo a agenda da Igreja Católica, a agenda do Concílio Vaticano II, o documento chamado Dignidade Humana, que se trata da falsa liberdade religiosa para respeitar o espiritismo, para respeitar o satanismo, para respeitar todas as religiões. É isso que a Igreja Adventista, aceitada na ONU, ao mando da Igreja Católica, está fazendo. Colocou as leis no Brasil, as leis no Ministério Público Federal, as leis no Poder Civil. E agora, aqueles que não respeitar o Espiritismo é condenado por intolerância religiosa e por racismo religioso. É as leis que o Concílio Vaticano II mandou a Igreja Adventista colocar nas legislações de todos os países, que está prendendo as pessoas, acusando as pessoas de intolerante religioso. Que a paz do nosso Pai e do nosso irmão eterno, o qual morreu por nós na cruz, seja com todos que assistirem esse vídeo, não só hoje, mas eternamente. Amém. Mais um momento especial, mais um momento aqui no sábado à tarde, próximo à hora do pôr do sol desse dia maravilhoso, dia este que o Eterno separou para junto nós podermos nos alegrar. Como ele mesmo diz, então te deleitará no Senhor, lá em Isaías 58, né? Como ele mesmo diz, então te deleitarás no Senhor. E é um deleite, é uma alegria que a cada sábado, assim como na nova terra, de um sábado a outro, de uma lua, todas as criaturas do nosso Pai Eterno vai adorar Ele. Não que nós só adoramos no sábado, isso a gente já falou aqui nas lives anteriores, mas a gente adora também em todos os dias da semana, porém de maneira especial, de maneira sem se preocupar com as nossas atividades intelectuais, voltados totalmente para o lado espiritual, a gente se põe a adorar. Hoje esse sábado tem um gosto especial, esse sábado tem Deus proporcionou uma grande alegria, como mesmo uma poesia do hino que diz assim, que reunido bênçãos tem. Sábado que vem vai dar certo a profissão de fé, olhando para o alto, do nosso irmão Arnaldo, lá de Marcolândia, Piauí. Marquemos um encontro em Araripina. Ele vai vir de Marcolândia para Araripina e eu vou daqui de Impubi para Araripina. E que bênção, meu irmão! Embora os que estão entrando de pouquinho em pouquinho, poderá ser que os críticos desse bando de ignorantes, como criticaram o Cristo no começo da obra dele, disseram, oxe, quando esse mestre vai com esses ignorantes aí? Aí Cristo citou a parábola do grão de mostarda, que é a menor das sementes. Quando você está com o dedo já tocando no outro dedo, assim, é o tamanho do grão de mostarda. Mas que quando brota, torna-se a maior de todas as árvores. Então, a obra de Deus agora, no último renovo, está tomando, está crescendo, está se ampliando. E a obra do quarto anjo, ela tomará volume de um alto clamor, é onde que cumprirá o que está escrito, que a glória de Deus iluminará toda a terra, por meio dos seus servos, os 144 mil, por meio da nova liderança constituída por Deus, novo líder adventista, irmão Elias Joanã e a irmã Deusilene Souza,
a glória de Deus e vai brilhar em toda a face da terra. A obra de Deus ela vai ter uma proporção muito mais ampla, como a gente falou hoje no áudio para um amigo, que o que aconteceu na chuva temporã, o retrato agora da chuva temporã na chuva serôdia será um retrato bem mais amplo, bem mais ampliado. E então Deus atuará de uma maneira tal qual, para você disso nós não temos nem, nós os que vamos ser usados por Deus para essa obra, não temos nem ideia da largura, da profundidade, da altura, da amplitude dessa obra, aonde o Eterno agregará todos os seus filhos, congregará todos os seus filhos que estão em terra distante para reunir-se em Jerusalém. Mas, é claro, não é a Jerusalém terrena não, é a Jerusalém de cima. Nós estaremos diante do Senhor. Estaremos diante do Senhor na Jerusalém celestial. Ao enquanto que também o Senhor estará também incorporado, já está incorporado aqui a partir do dia 10 de junho de 2025. E então haverá um grande e maravilhoso e intenso movimento mundial. De maneira que filhos de Deus trementes vão sair das igrejas caídas. E repito que em outras lives anteriores eu já falei, porque o ato de repetir é importante. Ninguém deve, ao ver um jardim outra vez, de ficar perfeccionista e dizer: ah, não estou gostando de ver o jardim outra vez. Ou ver o sol brilhar, ah, não estou gostando de ver o sol brilhando outra vez. Então é importante nós ressaltar essas bênçãos. E em outro tempo falemos e repetimos outra vez. A glória já está acontecendo quando o nosso irmão eterno, que está bradando como leão, e agora como leão da tribo de Dan, no seu servo Elias Joanã, aonde por meio desse bramido do leão da tribo de Dan, ele vai rugir como leão, e aí a advertência do quarto anjo, que dará força à mensagem do terceiro anjo, ela vai soar de uma maneira tão extraordinária, de uma maneira tão miraculosa, de uma maneira tão gloriosa, que vai ser assim de uma alegria tal que nós vamos repetir as mesmas palavras de Paulo. Completai o meu gozo. Nós vamos ter o gozo que Paulo tinha ao ver os seus cobreiros, ao ver pessoas de maneira miraculosa na era primitiva se posicionando, acreditando na mensagem daquela ocasião. Então hoje também os servos de Deus eles terão grande alegria, como eu já expressei hoje a alegria do posicionamento do irmão Arnaldo, e a gente com muita alegria, só hoje sabendo a notícia, e a alegria dupla, porque sábado que vem nós vamos filmar. Eu até sugeri para ele que ele vestisse, como ele ainda não está preparado com a túnica, o irmão Arnaldo, que ele vai vestir essa minha túnica. Eu vou levar para ele vestir, para a gente gravar esse momento solene em que ele fará a sua profissão de fé, levantando a mão para o alto, acreditando, expressando que o nosso irmão eterno incorporou no seu servo Elias Joanã. E para aqueles que não ainda ouviram, quem sabe nessa nova live aqui no YouTube, eu farei menção outra vez, como já disse outra hora, que é alegre de novo nós ir no jardim, alegre de novo nós ver as flores, alegre de novo nós alimentar um saboroso alimento, alegre de novo nós sorrir, alegre de novo nós glorificar o nosso Pai Eterno, como aqui nesse sábado à tarde nós o estamos fazendo, né? Então, para aqueles que não sabem a incorporação, quando lá em Apocalipse 10, quando desferiu o sétimo trovão, João ouviu uma voz, João ouviu um anúncio de algo extraordinário, de algo miraculoso, que a partir do coronavírus ia se cumprir esse evento, esse acontecimento maravilhoso. João se maravilhou e João ia escrever. João ia escrever, mas foi dito a João: João, não escreva o mistério que você ouviu no sétimo trovão. Porque nos dias do corona, nos nossos dias, que seria, porque foi a partir do corona que Deus chamou a nova liderança, irmão Elias Joanã, a partir de 11 de janeiro de 2020,
Então seria nesse momento que Deus revelaria esse mistério para a pessoa a quem Deus ia escolher. Porque se João tivesse escrevido naquela ocasião, a gente já até falou em algumas lives anteriores, o que sucederia? Muitos dos charlatões, muitos dos impostores e dos inimigos da verdade, para confundir a mente do povo, diria: ah, Cristo incorporou em mim. O líder os líderes em geral da igreja iriam dizer: foi em mim que Cristo incorporou. Então, não foi revelado, foi revelado agora em 2020, para que só para aquele que Deus escolheu esse acontecimento maravilhoso, e nele é que a ele que Cristo revelou, que o Pai Eterno revelou, porque era nele que Cristo ia incorporar. Então, a nenhum outro foi revelado, para que não houvesse hoje uma confusão. Assim como também o dom profético, a qual estava na irmã Ellen Goldwhite, no verão de 1844, hoje se reporta na esposa dele, a irmã Deusilene Souza, a qual teve já visões, as quais se cumpriram, principalmente a visão da falsa liberdade religiosa, que sucedeu a falsa liberdade religiosa quando, no dia 2 de junho de 2020, foi constituída a falsa liberdade religiosa, a qual é o decreto dominical, de maneira já para fazer o mundo adorar a primeira besta, fazer o mundo adorar a besta, guardando o dia da besta, que é o domingo, o falso sábado. Ela, Deus revelou e se cumpriu. E Deus tem dado Deus deu a revelação que a igreja que era a igreja da profecia bíblica foi rejeitada, a liderança foi rejeitada. A membresia também, que não atenderam a advertência do quarto anjo, eles também estão sendo rejeitados. Assim como os judeus, antes do juízo executivo sobre os judeus que aconteceu em 70, foram rejeitados ali quando eles apedrejaram Estevão em 34. Então Deus também revelou para a irmã Deusilene Souza que a velha liderança foi rejeitada e Deus constituiu a nova liderança, a irmã Elia Joana. Então a profissão de fé esse acontecimento, a incorporação de Cristo aconteceu dia 10 de junho de 2025. E então, como a cada 2000 anos acontece o renovo do Senhor, e no renovo do Senhor Deus muda o símbolo da aliança, Deus não muda, Malaquias 3,6, não muda no tocante ao seu caráter. Quando Deus disse não matarás, vai valer para todo sempre. Quando Deus diz lembra-te do dia de sábado, vai valer para todo sempre. Quando Deus disse não adulterarás, vai valer para todo sempre. Quando aqui fala a questão da mudança, é porque quando a humanidade atinge o limite da paciência divina, quando é necessário se entrar em juízo contra a humanidade, aí então Deus rejeita aqueles símbolos que caducou devido à indiferença humana. Por exemplo, a circuncisão foi dada a Abraão, na época de Abraão, de Melquisedeque. Então, quando caducou, devido à indiferença humana, principalmente do povo, que deveria ser os oráculos, que deveria ser os defensores da verdade, que deveria receber o Messias, não receberam, então caducou, eles estavam, Paulo diz, a plenitude do tempo. Então aí Deus mandou João Batista batizar, e então rejeitou a circuncisão, agora na época de João Batista constituindo o batismo. Agora, mais de 2000 anos depois, Deus vendo a apostasia das igrejas, que as igrejas elas se alienaram de Deus, então Deus agora revela para a nova liderança que a nova liderança adventista, que agora o símbolo da nova aliança, da nova e última aliança que antecede a volta de Cristo, é o levantar a mão para o alto, declarar que Cristo incorporou dia 10 de junho de 2025 em seu servo Elias Joanã. Mas, e aí, todos os que estão agora todos que se convertem verdadeiramente do pecado, e que pela fé clamam o sangue de Cristo como perdão pelos seus pecados, vão atender o chamado divino na segunda purificação, que logo vai acontecer. Porque a primeira purificação está acontecendo agora, a primeira purificação do templo da alma das pessoas, que é alertar as pessoas
da queda de Babilônia, da queda das igrejas, da queda da grande Babilônia que compõe a Babilônia mãe, o sistema papal, e a Babilônia filhas da mãe, que são todas as igrejas, as quais também são a imagem da besta. Então, para essa finalidade é que Deus está manifestando a sua glória e chamando, dando aviso, purificando os tempos de pessoas, corações que estão já atendendo a advertência. No primeiro aspecto, saia dela, caiu a grande Babilônia, para que na hora também do alto clamor, agora de maneira mais contundente, quando for para a hora do segundo aspecto, a segunda purificação do tempo, que aí os servos de Deus, 144 mil, a nova liderança, irmão Elegiona e irmão Deus temos recebido já a chuva serôdia. Por isso que o servo de Deus com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, vão chamar os últimos súditos do reino de Deus nesse mundo. E vão de forma corajosa e destemida dar o último convite de advertência de Deus ao mundo. Mandando que os filhos de Deus saiam. E eles sairão da grande Babilônia, unindo-se ao quarto anjo, a nova liderança da igreja adventista. Lembrando que, por que nova liderança? Porque como Deus revelou para a irmã Ellen White, que ainda que a igreja pareça cair, mas ela não cairá. Como que a igreja não caiu? Como que o sistema hebraico sincero não caiu? Na pessoa dos discípulos. Não caiu. Porque os que eram sinceros, Paulo falou, ainda que os filhos de Israel, na época de Paulo, fosse como a areia do mar, o remanescente fiel é que seria salvo. Então agora também essa mesma palavra serve para hoje, ainda que os adventistas, os assembleianos, os da congregação, os da Deus é amor, seja como a areia do mar, mas só o remanescente desse povo que serão salvos. Aqueles que atenderão a mensagem do quarto anjo e levantarão a mão para o alto, declarando que Cristo incorporou, dia 10 de junho de 2025, em seu servo Elias Joanã. E qual a missão? É esta mesmo, o anúncio da queda de Babilônia. Dá a mensagem influenciada pelo poder de Deus, a mensagem do Apocalipse 18, de 1 a 4, a qual dá força à terceira mensagem que está dentro do mesmo contexto. É a denúncia ao sistema papal. O sistema papal de 7 cabeças, que são os 7 montes e também os 7 reis. Em lives anteriores a gente já falou que as 7 cabeças, porque é o que está escrito lá em Apocalipse 17, meu irmão. Foi dito para João, não estou aqui fazendo dando a minha própria interpretação, porque a Bíblia, por si mesma, ela se interpreta. Como diz Martim Lutero, é a única regra de fé e prática, solas escritura, né? Então, as 7 cabeças da besta que nós estamos denunciando são os 7 montes e também os 7 reis, né? Pio XI, primeiro, Pio XII, segundo, João 23, o terceiro, Paulo VI, o quarto, João Paulo I, o quinto, João Paulo II, o sexto, Bento XVI, o sétimo, e o oitavo, lá foi explicado para João, que subiria do abismo para a perdição. Daí porque foi em 2013 que o oitavo subiu do abismo, quando foi o Bento XVI foi substituído pelo Papa Francisco. E aí subiu do abismo por quê? Porque o inimigo, a supremacia que o papado perdeu, a qual estava sendo curada desde 1929 com o Tratado de Latrão, a qual estava sendo curada desde 1929. Dali também esses 7 papas passaram a ser chamados de reis de Roma, que embora aparenta ser territorialmente o menor país do mundo, mas em termos de poder, o dragão deu-lhe grande poderio e grande autoridade para dominar todas as nações, inclusive os 10 chifres da cabeça da besta, que é o poder civil, porque agora na última controvérsia contra Deus estará unido o poder religioso de Roma, a Igreja Católica, a qual é a besta do Apocalipse 3, com o poder civil dos 10 reinos. Tanto a besta como a imagem da besta, ou seja, tanto o sistema papal como as igrejas vão estar comandando esses 10 reis. Para quê? Apocalipse 17, 14. Para pelejarem contra o Cordeiro. E pelejarem contra o Cordeiro como? Vindo contra os rumores do Oriente, do Reino do Norte, que são os 144 mil, liderado por Cristo incorporado, o qual é o leão da tribo de Dan, no seu último líder, irmão Elias Joanã, irmã Deusilene Souza, pelejando, batalhando. E aí diz lá,
mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E com o Cordeiro seus eleitos. Quem? Todos aqueles que se posicionar de maneira corajosa e destemida ao lado de Cristo, aceitando a nova liderança. Entenda, meu irmão, que se você não aceitar a verdade sobre a incorporação de Cristo, a qual está profetizada lá, foi profetizada por Moisés em Deuteronômio 33, 22, foi profetizada por Jacó, Gênesis 49, 16 a 18. Você também não está crendo na encarnação, que foi profetizada em Gênesis 49, 9. Gênesis 49, 9, Jacó, na bênção a Judá, disse: Judá é leãozinho da presa subiste. Falando de Cristo subindo no terceiro dia da presa da morte eterna, quando ele ressuscitou. Interessante, olha o paralelismo, olha como é paralelo ao que Moisés falou sobre Cristo em Dan. Moisés disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazar. Mesma frase que Jacó falou em Gênesis 49, 9, Moisés falou em Deuteronômio 33, 22, irmão. Não é admirável? Ali, tanto Moisés como Jacó estavam profetizando a vinda do Messias na tribo de Dan. Lembrando que duas tribos unicamente tinham símbolo de leão: Dan e Judá. Ali está. Por quê? Porque as duas tribos foram escolhidas para Cristo se manifestar de maneira especial. Cristo se manifestou de maneira especial em Judá quando ele encarnou em Jesus. Encarnou no ventre da Virgem. Agora, de maneira mais especial e de maneira mais gloriosa, agora ele está presente. Ele é o poderoso anjo de Apocalipse 18. Que João profetizou que vi descer, ele já desceu, irmão. Está perto de nós. Está conosco, incorporado no seu líder. Está conosco para bramar como leão e para nos animar a permitir que ele, por seu espírito, brame por nosso intermédio também. No irmão Elias já não é encarnado, mas nos 144 mil, por meio do seu espírito, ele clamará e bramará também como leão. Irmão, quando Jacó, na bênção a Dan, lembrando um detalhe, irmão, por que as igrejas têm cisma de Dan? Porque as igrejas hoje são comandadas pelos maçônicos jesuítas, o qual é o espiritismo. E os maçônicos jesuítas sabem que Dan, Cristo em Dan, esses líderes, eles escondem dos membros, da membresia, para enganar, assim como os líderes Caifás e Anás e os líderes hebraicos escondeu que Cristo era o Messias, para manter o povo na idolatria ao templo e para o povo perecer em 70. E morreu mais de 1.400.000 judeus. Então, as igrejas, a qual são Babilônia e a qual são morada de demônios, são comandadas por jesuítas, elas escondem a bênção, escondem a glória de Cristo. Agora, no último dia, em Dan, no seu último líder, esconde para manter as ovelhas dentro dos currais das igrejas, para conservar as igrejas, as membresias ignorantes, indiferentes contra o Pai Eterno. Assim como os antediluvianos, os líderes antediluvianos, conservou o povo na ignorância. Satanás usou os líderes antediluvianos, conservou o povo na ignorância, para o povo se rebeliar contra o seu Criador, e o Criador entrou em juízo, afogando aquelas pessoas. Então, da mesma forma, como Cristo disse que assim como foi no dias anterior ao dilúvio, será também agora no fim também, eles vão manter as igrejinhas nos currais de igreja, para que elas se percam e sofram as 7 pragas, irmão. É a abominação da desolação essas igrejas. Então elas negam que aquela profecia de Gênesis 49, 16 a 18, que lá está profetizando a liderança de Cristo na tribo de Dan, agora no último dia. Cristo, líder. Por isso que Cristo, a tribo de Dan, irmão, não está lá entre os 144 mil. Por quê? Porque Jacó profetizou Dan na liderança. Dan na liderança. Por isso que não está a tribo de Dan. Aí eles interpretam erradamente, dizendo que Dan não vai estar no céu. Mentira, irmão. Um certo camarada aí de um determinado grupo, eu assisti às pregações dele, eu gostava muito das pregações, mas eu parei porque ele falou mal de Dan, porque quando Jacó diz ali que Dan julgará o seu povo, está falando Cristo, que é o único que é juiz, em Dan agora no último dia, julgando para o bem, julgando para a glória da chuva serôide, os 144 mil,
mas o juízo de forma negativa contra os que adorarem a besta e a sua imagem receberam o sinal da besta, que é o domingo. Então ali quando fala do juízo, Dan julgará o seu povo, está falando de Cristo em Dan, agora no último dia, que já está incorporado. E quando fala lá que Dan é serpente, morde o talão dos cavalos, o talão do cavalo preto, que é o espiritismo, o talão do cavalo amarelo, que é o papado, e o talão do cavalo vermelho, que é os protestantes apostatados. Porque Cristo, por meio do seu líder e do movimento de 144 mil, vai denunciar a incursão do espiritismo, vai denunciar toda a incursão do espiritismo e os progressos papais. Tudo vai ser patenteado, tudo vai ser denunciado, tudo vai ser esclarecido. De sorte que todos os sinceros discernirão o chamado de Deus e alegremente sairão das igrejas do domínio babilônico, muito feliz, muito animado, sentindo o gozo da libertação, como eu senti o gozo da libertação quando eu saí do falso sistema adventista em 2019. Senti o gozo. E eu estou no gozo de ter a alegria, a segurança de saber que faço parte da nova liderança, a qual foi constituída por Deus. E não faço parte da velha liderança, o Ted Wilson. E nessa questão sim, é um precedente sobre que eu ia dizer sobre as igrejas falar mal de Dan. Uma experiência pessoal aconteceu comigo. Devido a eu ter repreendido, quando eu estava dentro do sistema adventista que se apostatou, que entrou na apostasia alfa e ômega, que se apostatou, quando eu estava lá, eu repreendi certa atitude de alguns evangelistas, e aí um pastor me chamou para assistir um vídeo daquele pastor da Aureona, que é o Adrovando, e para me acusar de Dan. Naquela ocasião, dentro do sistema, achando que Dan era algo negativo, hoje eu me alegro. Realmente, eu estava naquele momento dirigido pelo leão da tribo de Dan, Cristo, para morder o talão do cavalo vermelho, que a igreja adventista é a líder do cavalo dos protestantes apostatados. Ela foi constituída no Concílio Vaticano II, em 1965, para ser a líder dos protestantes apostatados, para assuntos públicos de liberdade religiosa, só que é uma falsa liberdade religiosa, a qual foi constituída dia 2 de junho de 2020. Assim como Constantino colocou a tolerância de Milão em 313 e o decreto dominical, a falsa liberdade religiosa em dia 7 de março de 321, então Donald Trump, o líder político, colocou o decreto dominical dia 2 de junho de 2020 e liberou para a igreja adventista mais de 50 milhões de dólares para ela, influenciando as outras igrejas a promover a falsa liberdade religiosa. A igreja comandando o Estado. Por isso que são chamados de imagem da besta, que assim como a igreja católica comandou o Estado dos 7 reis, de 538 a 1798, até que sofreu o golpe, Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier prender o Papa Pio VI, sofreu o golpe em 1798, e de 1728 até 1929 o mundo ficou sem Papa. Assim também as igrejas são chamadas de imagem da besta, porque vão perseguir, estão colocando lei no Estado, assim como a igreja católica perseguia e matava todos que falavam que protestavam, que eram protestantes verdadeiros. Ela chamava de herege, a igreja católica acusava de herege. Agora as igrejas não estão acusando de herege para não dar muito na cara que elas estão fazendo o mesmo retrato do que o papado fez. Elas estão agora mudaram, não é mais chamar de herege, é chamar de fundamentalista, chamar de racista, porque na falsa liberdade religiosa não se pode pregar que a outra igreja está errado, não se pode pregar que a outra igreja, que as igrejas é a imagem da besta, não se pode pregar que o domingo é o sinal da besta, não se pode pregar que o espiritismo é do diabo, não se pode, porque isso já tem leis no Estado, que se forem acionadas, aí eu estou pregando, que a gente dá um testemunho direto, como a gente, em nome de Cristo, se Deus quiser, além da profissão de fé, levanta na mão para o alto, nós vamos dar o testemunho direto lá em Araripina, sábado que vem. Poderá ser que vai chegar um momento que a polícia vai vir e nos prenda, mas não importa o que aconteça, não importa o que venha contra nós. Se prender um, se levanta 10 em lugar daquele que foi preso, para a obra continuar avançando, mas ela não será detida, porque à frente dela está o leão verdadeiro, o leão da tribo de Judá e o leão da tribo de Dan, que é Cristo, incorporado no seu servo Elias Joanã. Louvado seja o nosso Pai eterno, louvado seja o nosso irmão eterno, por esta bênção, dessa certeza que Ele nos dá, a bênção dessa verdade presente,
Ouça, meu irmão, faça sua profissão de fé. Se coloque animosamente, que meu irmão Arnaldo se colocou, e sábado que vem, em nome de Cristo, nós vamos ter a alegria de ver a sua profissão de fé levantando a mão para o alto. Que Deus habite conosco, não só hoje, mas eternamente. Amém. Aqueles que crêem em Cristo incorporado, em seu servo, em Elias Joanã, não adorará a besta, nem a sua imagem. Porque Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, é o primogênito da linhagem de Dan. É o profeta Elias de Malaquias, capítulo 4, e o verso 5. É o cordeiro que vencerá a besta e a sua imagem. Cristo incorporado batalhará contra a besta e a imagem da besta. E aqueles que se unirem com Cristo incorporado também vencerão a besta e os 10 reis. Vencerão porque é o cordeiro que está incorporado no primogênito da linhagem de Dan. E a incorporação de Cristo para que o mundo inteiro saiba quem é a besta, qual é a sua imagem e qual é o seu sinal. E nesta manhã você vai saber quem é a besta, qual é a imagem da besta e qual é o sinal da besta, para que você não adore a besta, não adore a imagem da besta e não receba o sinal da besta. Porque aqueles que adorarem a besta, ou a sua imagem, ou qualquer que recebeu o seu sinal, também vai receber a ira de Deus, preparado sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Qualquer que adorar a besta ou a sua imagem ou receber o seu sinal. Então é muito importante você saber quem é a besta. Quem é a besta de Apocalipse capítulo 13? E qual é a imagem da besta? Fique atento neste aviso. Cristo incorporado, batalhando contra a besta e a sua imagem. A besta de Apocalipse capítulo 13 é a besta que começou seu império no ano 538 e se estendeu até o ano de 1798. 1260 anos da supremacia papal, o sistema a besta, o sistema católico, o sistema mais assassino do mundo, que matou mais de 100 milhões de protestantes no período do ano 538 até o ano de 1798. Esse é o sistema da besta. Ela, a Igreja Católica, controlava o Estado e com as suas leis no Estado fizeram a diabólica Inquisição da Igreja Católica. E pela essa diabólica Inquisição da Igreja Católica, mataram pelo Estado, ao mando da Igreja Católica e nas próprias Igrejas Católicas, mais de 100 milhões de protestantes, servos de Deus. Isso aí é a besta. O líder da Igreja Católica é a besta. Também, além de matar o povo de Deus, tentou mudar a lei de Deus. A lei de Deus ordena para guardar o sábado. A Igreja Católica fez o catecismo mandando guardar o domingo. É por isso que o domingo é o sinal
do líder da Igreja Católica. É o sinal que ele quer ser Deus. É o sinal que ele é a besta. A observância do domingo é o sinal da besta. Quando as igrejas vai para fazer culto no domingo de manhã, fazer escola dominical das igrejas, está adorando o líder da Igreja Católica, aquele homem que as pessoas chamam de Papa, mas ele não é pai, ele é a besta de Apocalipse capítulo 13, é isso aí, a besta. E se você ficar nesse sistema diabólico, pagão, dizendo que é cristão, que é a Igreja Católica, você está sendo um adorador da besta. Então isso aí é a besta. E o sinal da besta é o domingo. O dia para se guardar é o sábado. Deus fez os céus, a terra e o mar em 6 dias. Mas no 7º dia descansou, abençoou e o santificou. O sábado é o dia santo. O único dia para se guardar é o sábado, o 7º dia da semana. O sábado é o selo do Deus vivo. E o selo da besta é o domingo. Então, agora nós vamos continuar a pregação, revelando agora o que é a imagem da besta. O que é a imagem da besta? A imagem da besta é o que a imagem da besta? Já está dizendo, uma imagem, a Igreja Católica. Uma repetição do que a Igreja Católica fez na Idade Média. E quem vai fazer essa repetição? Quem é que vai matar? Como a Igreja Católica matou na Idade Média agora, no futuro? Eu vou revelar para vocês. É a igreja que está na ONU. Isso mesmo. A igreja que está na ONU. E qual é a igreja que está assentada na ONU? Só tem uma. Ao mando de quem? Ao mando da Igreja Católica. Tem uma igreja assentada na ONU. E você vai saber qual é essa igreja que é a segunda católica. Vou revelar para vocês. Porque Cristo está incorporado no meu corpo, o primogênito da linhagem de Dan, para batalhar contra a besta e a sua imagem. É por isso que está sendo pregada esta pregação, que ninguém se prega por aí. Mas a profecia está se cumprindo. Cristo incorporado, fazendo a batalha contra a besta e contra a sua imagem. A igreja que está assentada na ONU é a igreja adventista do 7º dia. Isso mesmo. A igreja adventista do 7º dia, ao mando da Igreja Católica, está na ONU. Ela é a segunda católica. Ela foi convocada no ano 1965 para ir para o Concílio do Vaticano II. E todas as igrejas também foram. E a Igreja Adventista recebeu da Igreja Católica o documento do Concílio Vaticano II, o documento chamado Dignidade Humana. E esse documento Dignidade Humana trata-se da falsa liberdade religiosa, trata-se das leis que a Igreja Adventista, assentada na ONU, desde o ano 2003,
colocou no mundo inteiro as leis para todos promover a falsa liberdade religiosa. E essas leis da imagem da besta, que é a Igreja Adventista na ONU, ao mando da besta, que é da Igreja Católica, colocou no poder civil essas leis que agora pregar contra o espiritismo é a intolerância religiosa, pregar contra o catolicismo ou qualquer religiões pelas leis no Estado, pelas leis no poder civil, que a Igreja Adventista assentada na ONU colocou em todos os países, agora é crime de intolerância religiosa. É por aí que é a imagem da besta. A Igreja Adventista, através do Estado, através do poder civil do Brasil e de todos os países, vai fazer a mesma obra assassina da Igreja Católica. Assim como a Igreja Católica matou pelo Estado, por um tribunal chamado Diabólica Inquisição da Igreja Católica, que eles diziam que era a Santa Inquisição, agora a Igreja Adventista, assentada na ONU, fez em todos os países o Fórum Regional de Liberdade Religiosa. É esse fórum que é o fórum assassino do futuro, que matarão o povo de Deus, igual o tribunal diabólico da Igreja Católica. Então vocês entenderam, né? O que é a imagem da besta? É o protestantismo apostatado, aceitado na ONU, ou seja, controlando o Estado. Colocou as leis no poder civil, mentindo, dizendo que é lei de liberdade religiosa, mas é lei de perseguição. E por essas leis, o poder civil de todos os países já começaram a prender aqueles que eles acusam de intolerância religiosa. E a multa é de R$80 mil até R$900 mil. E por essas mesmas leis que eles dizem ser de liberdade religiosa, eles vão matar o povo de Deus, igual a Igreja Católica matou na Idade Média. Na Idade Média, os meus irmãos eram acusados de hereges. Agora serão acusados de intolerantes religiosos e de racismo religioso. Na Idade Média, meus irmãos eram condenados pelo tribunal chamado Santa Inquisição, que era o tribunal diabólico. Agora os meus irmãos serão condenados pelo Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Esse fórum vai pegar os pregadores que pregarão junto com o Cordeiro, desmascarando a besta e a sua imagem, o espiritismo e as condutas imoral sexual dos gays, das lésbicas. Então, esse tribunal chamado Fórum Regional de Liberdade Religiosa vai acusar os pregadores de intolerantes religiosos e de racismo religioso. E assim como o mundo inteiro apoiou a igreja assassina, a Igreja Católica, a matar o povo de Deus na Idade Média, hoje o mundo já está certo, já está de acordo, já está achando certo as pessoas ser presas, condenadas por intolerância religiosa. Por quê? Porque agora prega como Jesus pregava. Como Jesus pregava? Jesus pregava: ai de vós, escribas e fariseus, o vosso pai é o diabo. A religião que você está
seguindo desta maneira a conduta que você está seguindo, Jesus dizia, vocês estão obedecendo o diabo e não a Deus. Essas leis agora criminaliza o que Cristo pregava. Assim como também essas leis condenam o que João Batista pregava. Como João Batista pregava? João Batista pregava raça de víbora, raça de serpente. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? João Batista pregava assim, chamava aqueles falsos mestres, aqueles falsos crentes de serpente, de víbora. Hoje, se pregar assim, é crime de intolerância religiosa e de racismo religioso. Mas Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan para realizar esta batalha pelo seu povo. E os seus filhos e suas filhas, que se encontram em todas as corporações religiosas, se unirão com Cristo incorporado, para juntos desmascaramos o espiritismo, para juntos desmascaramos o catolicismo, a besta, para juntos desmascaramos a imagem da besta, o protestantismo apostatado. Cristo incorporado, ele é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque é Cristo, ele é o líder da sua igreja. Isto significa que aqueles que estão dentro dos templos adventistas não são mais adventistas. Agora só é adventista quem se unir com Cristo incorporado. Então é adventista. Ou aqueles que estão dentro dos templos adventistas, eles são católicos. Para ser adventista do sétimo dia, é necessário se unir com Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Porque Cristo incorporado é o presidente mundial da sua igreja adventista, fora dos templos adventistas. Aqueles que permanecer nos templos adventistas estão adorando a imagem da besta, estão junto com a ONU, juntos com o espiritismo, o qual o espiritismo é do diabo. Estão junto com o catolicismo, o qual o catolicismo é a besta. E o próprio sistema protestantismo apostatado da igreja adventista é a imagem da besta. Então chegou o tempo para dar o aviso da queda das igrejas. Caiu a grande Babilônia. Todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônio. Se você quer escapar das pragas, sai dela, povo meu. Se você é um adventista dentro dos templos, fica sabendo que não é mais adventista, é católicos. Porque a igreja adventista agora é a segunda católica. É a igreja que está na ONU, ao mando da igreja católica. Se você está nas igrejas pentecostais, é também a imagem da besta. Se você está na igreja católica, é um adorador da imagem, é um adorador da besta, porque o líder da igreja católica é a besta. Se você está no sistema da macumba, da bruxaria, é o espiritismo, é do diabo. Se você está na fileira do mundo, você é gay, você é lésbica, você está na conduta abominável e sexual. Arrependa-se para que Cristo apague os seus pecados e seja salva. Sai dessa vida de gay, sai dessa
dessa vida de lésbica, sai dessa vida de macumba, sai dessa vida de bruxaria, sai dessa vida de católico, sai dessa vida de adventista apostatado nos templos adventistas, promovendo a perseguição, dizendo que a liberdade é religiosa. Se une com Cristo incorporado, Cristo incorporado, o leão da tribo de Judá, incorporado o primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, para fazer essa batalha que você está contemplando nesta manhã. A batalha contra a besta e contra a sua imagem. Cristo incorporado está fazendo esta batalha, batalhando contra a besta e a sua imagem, fazendo a batalha para que os filhos de Deus que se encontram em todas as denominações sejam divertidos e saiam dessas igrejas, porque essas igrejas se tornaram maradas de demônio. Os pastores são gays, os sacerdotes católicos são gays, muitos deles são gays. Vocês dentro dessas igrejas estão dando dízimo e oferta para pastores gays, para homens abomináveis. Sai dessas igrejas. Essas igrejas são perseguidoras, estão juntas com o Estado, promovendo a perseguição, dizendo que a liberdade é religiosa. Sai, venha, povo meu. Se você é de Deus, você vai sair. Agora, se você não é de Deus, você vai continuar com sua vida de gay, você vai continuar com sua vida de lésbica, você vai continuar com sua vida de macumbeiro, você vai continuar com sua vida de católico, você vai continuar com sua vida de pentecostais dessas igrejas apostatadas, você vai continuar com sua vida de adventista apostatado, promovendo a perseguição unido com o Estado, unido com o Espiritismo. Se você não ser de Cristo, você não vai se unir com este ministério, você não vai se unir com Cristo incorporado. Mas se você ser de Cristo, você vai se unir com Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Você vai se unir com o primogênito da linhagem de Dan. Você vai se unir com Cristo incorporado. Ele é o profeta Elias, de Malaquias, capítulo 4 e verso 5. Então, você está convidado a se unir com Cristo incorporado. Cristo incorporado incorporou no meu corpo no dia 10 de junho de 2025. E você está convidado a se unir para você ter a salvação. E junto nós vencer a besta e a sua imagem. Porque Cristo incorporado vencerá, como está na profecia, o Cordeiro vencerá a besta e os 10 reis. Essas leis, nada é para Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Essa lei que não pode falar de gay, que é homofobia. Essa lei que não pode falar contra o macumbeiro, que é intolerância religiosa. Nada é para Cristo incorporado no meu corpo. Ela é menos do que um pingo de água num balde. Não significa nada para Cristo incorporado. Essas leis que a igreja adventista colocou no Estado, ao mando da igreja católica. E nada é, porque Cristo incorporado, Ele é o Rei dos reis, e Senhor dos senhores. Louvado seja Deus. Amém e amém. O convite foi feito, mas poucos ouvirão o convite. Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 10. A sacudidura. Em 20 de novembro de 1857, foi-me mostrado o povo de Deus, e vi-o fortemente sacudido. Alguns com viva fé e agonizantes brados pleiteavam com Deus. Tinham o semblante pálido e assinalado por profunda ansiedade, expressiva de suas lutas internas.
Firmeza e grande fervor se exprimiam em seu semblante, enquanto grossas gotas de suor descaíam da fronte. De quando em quando seu rosto resplandecia com o sinal da aprovação de Deus, e de novo sobre eles pousava aquele olhar solene, fervoroso e ansioso. Anjos maus se aglomeravam em torno deles, circundando-os de trevas para desafastar da vista a Jesus, a fim de que seus olhos fossem atraídos para as trevas que os cercavam e eles desconfiassem de Deus e contra ele murmurassem. Sua única segurança estava em manterem os olhos fitos no alto. Anjos de Deus eram encarregados da guarda de seu povo, e quando a atmosfera intoxicada da parte dos anjos maus era impelir em volta daquelas pessoas ansiosas, os anjos sobre eles agitavam continuamente as asas para afugentar as densas trevas. Vi que alguns não participavam dessa obra de súplica intensa. Pareciam indiferentes e descuidosos, não resistiam às trevas que os rodeavam e os envolviam qual densa nuvem. Os anjos de Deus deixaram-nos e vi-os apressar-se em auxílio dos que lutavam com todas as energias para resistir aos anjos maus, procurando ajudar-se a si mesmos, invocando perseverantemente a Deus. Mas os anjos abandonaram os que não se esforçavam por ajudar-se a si mesmos e perdi-os de vista. Enquanto os que oravam prosseguiram em seus clamores fervorosos, um raio de luz provindo de Jesus sobre eles incidia de quando em quando, a fim de os encorajar e iluminar-lhes o semblante. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Opor-se-lhe-ão e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. Esse testemunho tem que operar arrependimento profundo e todos os que de fato o receberem obedecer-lhe-ão e serão purificados. Disse o anjo, escutai. Logo ouvi uma voz que soava como muitos instrumentos de música, todos em acordes perfeitos, suaves e harmoniosos. Ultrapassava qualquer música que eu já ouvira. Parecia plena de misericórdia, compaixão e regozijo santo e enobrecedor. Atravessou-me todo o ser. Disse o anjo, olhai. Minha atenção foi então dirigida para o grupo que eu vira e que fora fortemente abalado. Foram-me mostrados os que eu dantes vira a chorar e orar em agonia de espírito. O grupo de anjos da guarda em volta deles fora duplicado e achavam-se revestidos de uma armadura, da cabeça aos pés. Moviam-se em rigorosa ordem, firmes como um batalhão de soldados. Seu semblante exprimia o árduo conflito que haviam suportado, a difícil luta que atravessaram. Contudo, sua fisionomia, assinalada por severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do céu. Haviam alcançado a vitória, e esta lhes trazia a mais profunda gratidão e santo e nobre regozijo. Diminuíram o número das pessoas que compunham esse grupo. Alguns, pela sacudidura, foram lançados fora, ficando à beira do caminho. Os descuidosos e indiferentes que não se uniam aos que haviam prezado a vitória o bastante para a suplicar com insistência, não a alcançaram, sendo deixados atrás em trevas. Seu número, porém, foi imediatamente preenchido por outros, que aceitavam a verdade e cerravam fileiras. Ainda os anjos maus se lhes aglomeravam em torno, mas sobre eles não tinham poder. Ouvi os que se achavam revestidos da armadura proclamarem a verdade com grande poder. E isso surtiu efeito. Vi os que haviam sido proibidos, algumas esposas haviam sido proibidas pelos maridos e filhos pelos pais. Os sinceros que haviam sido detidos ou impedidos de ouvirem a verdade, agora dela se apoderavam ansiosamente. Desaparecera todo o temor que tinham dos parentes. A verdade unicamente era para eles exaltada. Era-lhes mais querida e preciosa do que a vida. Tinham dela estado famintos e sedentos. Perguntei pela causa dessa grande mudança. Um anjo respondeu,
É a chuva serôdia, o refrigério da presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Grande poder acompanhava esses escolhidos. Disse o anjo: olhai. Foi-me chamada a atenção para os ímpios ou incrédulos. Estavam todos agitados. O zelo e poder do povo de Deus haviam-nos despertado e enraivecido. Confusão mostrava-se por toda parte. Vi que eram tomadas medidas contra esse grupo que possuía o poder e a luz de Deus. Trevas adensavam-se-lhes em torno e, no entanto, ali se achavam, aprovados de Deus e nele confiantes. Vi-os perplexos. A seguir ouvi-os clamarem fervorosamente ao Senhor. Através do dia e da noite seu clamor não cessava. Ouvi as palavras: tua vontade, ó Deus, seja feita. Se for para a glória do teu nome, abre um caminho de escape para o teu povo. Livra-nos dos ímpios que nos rodeiam. Eles nos destinaram à morte. Teu braço, porém, pode operar a salvação. Essas são as palavras de que me recordo. Todos pareciam ter intuição profunda de sua indignidade e manifestavam inteira submissão à vontade de Deus. Entretanto, como Jacó, cada qual, sem uma única exceção, suplicava fervorosamente e pleiteava o livramento. Logo depois de haverem começado seu fervoroso clamor, os anjos compassivos desejavam acudir em seu livramento. Mas um anjo alto e majestoso não lhe o permitiu. Disse ele: a vontade de Deus não se cumpriu ainda. Eles têm que sorver a taça. Têm que ser batizados com o batismo. Logo ouvi a voz de Deus que abalou céus e terra. Houve grande terremoto. Edifícios ruíram por todos os lados. Ouvi então um triunfante brado de vitória, alto, harmonioso e claro. Contemplei aquele grupo que pouco tempo antes estivera em aflição e cativeiro. Estavam livres. Uma luz resplandecente brilhava sobre eles. Como pareceram formosos então! Haviam desaparecido toda a fadiga e sinais de ansiedade. Saúde e beleza viam-se em todos os semblantes. Seus inimigos, os gentios que os cercavam, caíram por terra como mortos. Não suportavam a luz que brilhava sobre os santos libertos. Essa luz e resplendor sobre eles permaneceu até que Jesus foi visto nas nuvens do céu e o grupo de fiéis e provados foram transformados no momento num abrir e fechar de olhos de glória em glória. Abriram-se os sepulcros e, revestidos de imortalidade, surgiram os santos bradando: vitória sobre a morte e a sepultura. E, em companhia dos santos vivos, foram arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares, enquanto belos e harmoniosos brados de glória e vitória procediam de todos os lábios imortais. Saudações a todos meus irmãos que estão no quarto anjo. Que a paz de Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs. Queridos irmãos, mais uma vez temos uma mensagem de conforto para os meus queridos irmãos. É que nós estamos no período da prova da nossa fé. Neste período da prova da nossa fé, precisamos ter mais coragem, paciência, perseverança na doutrina de Cristo. Permanecemos firmes no caminho estreito, pois nós estamos vivendo no período da maior sacudidura. Estamos no momento da sacudidura, em que tudo é sacudido e é lançado para fora. Por quê? A mensagem do terceiro anjo separa o trigo e o joio. Ela separa o trigo do joio. O trigo é colocado no celeiro e o joio é lançado fora. O trigo é colocado no celeiro, a palha é amontoar para ser queimado.
Então, por isso, nós estamos neste período desta maior sacudidura. O quarto anjo é o caminho estreito. Pois Ellen White, ela viu a grande sacudidura para o povo de Deus, que caminhava ao caminho estreito. Serva do Senhor Ellen White, ela viu esta grande sacudidura. O povo do advento, o povo remanescente a caminhar por um caminho estreito, e que muitos que tinham pouca fé não suportavam, mas eles escorregavam do caminho, e assim muitos caíam, ficavam para trás. Irmãos, esta é a grande sacudidura a qual estamos vivendo agora. O quarto anjo é o caminho estreito. A mensagem do terceiro anjo está a fazer a separação entre o trigo e o joio. E assim, todos os membros do quarto anjo precisam ter mais coragem, mais perseverança, permanecer firme no caminho estreito. Porque nós estamos na última prova, a prova final, a prova da nossa fé. E a prova da nossa fé precisamos ter muita confiança em Deus, porque não será fácil. Passaremos por várias situações, várias tribulações, passaremos em várias perseguições, porque a liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nos traiu, então ela está zombando da obra de Deus, está zombando do quarto anjo. Mas chegou o momento que Deus agora vai agir com o seu poder no meio do seu povo, o quarto anjo. Deus vai manifestar o seu poder. Então é por isso que, amados amigos, queridos irmãos, que ainda fazem parte do quarto anjo, perseverança, estejamos firmes. O caminho não será fácil, mas devemos saber que temos Cristo, o nosso general, o nosso comandante, que está em frente desta grande batalha, e que Cristo já incorporou no dia 10 de junho de 2025, incorporou o servo do Senhor, Elias Joaná, para realizar esta grande obra, para estar em frente desta última grande obra. Cristo, o nosso general. Então, queridos irmãos, tenhamos paciência, não desista, estejamos firmes. Por mais que teremos dificuldades, perseguições, mas não desista, estejamos firmes, porque este é o caminho correto, o caminho certo. É o caminho que nele trilhou os patriarcas, os profetas, Jesus, os apóstolos e todos os pioneiros. E assim, o quarto anjo está no mesmo caminho, na mesma jornada. Que tenhamos paciência, meus queridos irmãos. Então, este é o caminho estreito. Teremos dificuldades, mas tenhamos paciência, porque Cristo, Ele venceu o mundo. Cristo venceu. E este é um mundo que já foi vencido, porque o sangue de Jesus tem poder. E assim, este é o momento que Cristo incorporou para batalhar contra a besta e a sua imagem. Haverá vitória do Cordeiro. Haverá vitória, e que a besta e a sua imagem será vencida. Então estamos nesta grande batalha, todos juntos, unidos, proclamarmos a última advertência ao mundo, a mensagem do terceiro anjo. E devemos saber que a todos aqueles que já desistiram deste caminho, já saíram fora do quarto anjo, geralmente isto é o que se diz sacudidura.
estamos neste período da sacudidura, em que muitos que não aceitarão este testemunho direto, em vez de aceitar, estarão contra este testemunho direto. Então, isto é o que nós estamos vendo. Por isso, aqueles que vejam a glória, a luz do poderoso anjo como uma obra satânica, geralmente esse já está sendo sacudido, já está sendo lançado fora. Aqueles também que faziam parte do quarto anjo, mas logo desistiram, acharam que é um caminho errado, também estão sendo lançados fora. Então, isto é que se diz a sacudidura que estamos vivendo nele. Muito obrigado. E Deus continue abençoando a todos os irmãos que fazem parte do quarto anjo. A nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O irmão Elias Joaná, a irmã Deusilene Souza. É a liderança posto por Deus no dia 11 de janeiro de 2020. Que Deus abençoe grandemente a todos.